Influenciadores digitais e o comportamento de consumo. Marcas e mesmo partidos políticos têm pago influenciadores digitais para promover os seus produtos, suas ideias ou candidatos em suas estratégias de marketing. Bom, que o mundo do marketing vive em uma nova era, isso não é novidade. Foi-se o tempo em que as propagandas eram aquelas páginas de revista ou aqueles 30 segundos na TV. Hoje, basta acompanhar online uma blogueira ou influencers, como são aí denominadas essas pessoas, para saber as novidades do mercado. É a maneira subconsciente que o mercado encontrou de moldar os pensamentos, o comportamento e as atitudes das pessoas sem que elas tenham consciência disso. Com a crescente popularização aí das redes sociais, foram feitos vários estudos sobre o impacto da conectividade no comportamento dos indivíduos, dos grupos que está surgindo aí no nosso tempo. Então hoje nós temos novos hábitos, preferências e formas de relacionamento que surgem coisas novas a todo dia nesse cenário, principalmente a partir do boom dos smartphones. Para entender a influência no comportamento de compra e consumo diante das mudanças proporcionadas aí pelo uso das redes sociais, eu trouxe esse debate para você. Mas muito mais do que isso, porque eu pensando nisso, eu organizei essa aula para que vocês, meus amores e minhas amoras, tivessem acesso a um conteúdo que lá na sua prova discursiva pode aparecer com o seguinte tema: o impacto dos influenciadores digitais no comportamento de consumo. Vamos supor que você tenha que escrever um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita, formal, da língua portuguesa, sobre esse tema: o impacto dos influenciadores digitais no comportamento do consumo. E lembre-se que você tem que apresentar normalmente uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, etc. Para fazer essa redação, é claro que você terá que selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Afinal, nesse gênero textual, você precisa defender uma tese com argumentos sólidos, né? Bom, como que você preencheria as 30 linhas da sua folha de redação sobre esse tema? Bom, antes de você pensar nisso, tá? Deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre a temática em si. As primeiras décadas do século XXI têm sido delineadas pela ascensão de um novo tipo de mídia, que são as redes sociais. Com elas, ganha relevância também um novo tipo de figura pública, que é o influenciador digital. São indivíduos que se esforçam para manter números expressivos de seguidores aí dos seus perfis nessas redes online, que são formadas aí por milhões de pessoas conectadas em plataformas privadas. Hoje, celebridades que ganharam relevância a partir daquelas mídias tradicionais, como por exemplo televisão ou cinema, buscam garantir a atenção também em redes como o Facebook e o Instagram, ambas, inclusive, da mesma companhia, tá? E frequentemente, no entanto, né, o termo influenciador digital é usado para se referir apenas a microcelebridades, vou colocar entre aspas aqui, tá? A microcelebridades que partem de pouco ou nenhum espaço nessas mídias tradicionais, né, como a televisão, mas atingem níveis de sucesso em capturar a atenção dos seguidores nas redes sociais que é imenso. Então elas exibem lá seus cuidados de beleza, o processo de alteração do seu corpo por meio de exercício físico ou do seu humor, né? O seu posicionamento político ou religioso, ou até mesmo estilo de vida, vamos dizer assim, ecologicamente consciente. Enfim, tem muitos nichos de mercado aí de atenção. Muitos transformam o capital social, que é conferido por seu público, em capital financeiro. E uma reduzida elite extrapola as redes e ganha também a relevância nas mídias tradicionais. Então, assim,
Marcas, né, como eu falei, é por conta disso que marcas, partidos políticos acabam pagando influenciadores digitais para promover produtos ou promover ideias, tá? Ou candidatos, enfim. E esses atores, eles ganham relevância na esteira de empresas de sucesso muito recente. O Instagram, por exemplo, foi lançado, olha só, em 2010. Por isso, grande parte do público ainda não está acostumada a encarar determinadas informações que foram promovidas pelas microcelebridades, como propagandas, né? Tipo, seja de produtos ou seja delas mesmas, né? Porque muitas se promovem, vamos dizer assim, dentro dessas plataformas. Os limites éticos para o marketing com o uso de influenciadores ainda não está delineado efetivamente, tá? E tampouco existe marcos regulatórios específicos sobre essa atividade aqui no Brasil. O trabalho para se tornar e se manter um influenciador digital é algo que é importante você saber também, tá? Foi publicado um artigo em dezembro de 2018 na revista New Media and Society, né? Que teve uma pesquisadora chamada Kelly Cotter, né, do Departamento de Comunicação de Artes da Universidade de Michigan, lá nos Estados Unidos, e ela usa o termo influenciadores digitais para se referir a essas microcelebridades das redes sociais. Foi intitulado Jogando o Jogo da Visibilidade, tá? Esse trabalho dela. E nele tá lá como os influenciadores digitais e os algoritmos influenciam os negócios no Instagram. E o artigo, inclusive, avalia uma performance que pode conferir vantagem nesse contexto, que é o de autenticidade. Eu não sei, com certeza você deve seguir aí algum youtuber ou alguma blogueira e provavelmente você gosta de pessoas, você gosta mais, né? De pessoas que são autênticas. Quanto mais autêntico, normalmente mais seguidores tem, tá? Segundo o autor do artigo que eu acabei de falar, um ar de autenticidade diferencia influenciadores de celebridades das mídias tradicionais, que frequentemente oferece ao público meio que fantasia, né? Tipo, a Xuxa usando Monange. Tipo, quando é que a Xuxa usa Monange? Né? Nunca, gente, sério, nunca. Eu posso usar, mas ela não, né? Então, assim, parece que é fantasia. E contrasta fortemente com as experiências das vidas das pessoas reais. Então parece que essas blogueiras elas se aproximam mais do seu, né, da pessoa que a acompanha, vamos dizer assim, né, o seu receptor. Bom, isso pode envolver, por exemplo, mostrar eventos prosaicos. Tipo, eu tô indo ao dentista, tô indo ao bar ou assistindo a televisão na cama antes de dormir, enfim, tá? Tem que mostrar que ela é uma pessoa real. E influenciadores, inclusive, eles passam a ideia de que não estão se expressando de forma calculada, né? E que cultivam aí um senso de vida real. E por isso eles se apresentam como acessíveis, íntimos e identificáveis com os seus seguidores. E é por isso que eles ganham tantos seguidores. Ao contrário ali das celebridades tradicionais, os influenciadores digitais, né, eles buscam se apresentar como mais próximo do público e não como hierarquicamente aí, tá, superiores e aí distanciados. E por isso eles criam marcas a partir de si mesmos. Os influenciadores, eles se apresentam também como empreendedores. Então, tem indivíduos que assumem a responsabilidade individual por suas trajetórias e também pelo seu sucesso econômico. E que utilizam das suas redes sociais para fazer da sua performance um negócio. Então, eles seguem um processo de autoprodução, autoaperfeiçoamento, aí que enfatiza o engenho e o trabalho duro, né? Agora, Prof, fala um pouco mais sobre essa autenticidade. Bom, por meio da autenticidade e do empreendedorismo, esses influenciadores buscam promover uma imagem sobre si mesmos, de forma similar que tradicionalmente é feito com as marcas de empresas ou produtos. Então, os influenciadores, eles postam fotos da sua vida, das suas relações afetivas, dos eventos e dos locais que eles frequentam, muitas vezes pegando emprestada aí aquela estética desenvolvida em décadas de anúncios publicitários, em revistas e tudo mais. Então, um termo utilizado para se referir a esse processo é o de self-branding, tá? Que é uma
comodificação, ou seja, uma transformação em mercadoria de si como forma de participar de uma cultura cada vez mais identificada por uma lógica comercial. As redes sociais oferecem formas de acompanhar o sucesso dessas estratégias por meio de métricas bastante objetivas, que inclusive o Instagram curtiu a visualização de algumas, que foi o caso das curtidas. Mas a gente, individualmente, a gente consegue ver quantas curtidas tem, ou quantos compartilhamentos tem, quantos comentários, enfim, essa é a métrica. Um termo empregado no campo das comunicações para se referir a essas interações é o engajamento, que segundo a pesquisa, tanto evidencia quanto qualifica o status social dos influenciadores e o seu capital social, que é chamado de economia da atenção. Presta atenção agora, né? A economia da atenção, presta atenção, porque isso seria bem interessante você falar, usar esse termo na sua redação, né? A economia da atenção, que é aí quantas curtidas, quantos comentários, né? Quantos compartilhamentos teve um post de um digital influencer, né? Bom, a busca por sucesso, que é definida a partir dessas métricas que eu acabei de falar, define as estratégias dos influenciadores em seu processo de autopromoção. E aí vem uma outra coisa que talvez você que não é do meio digital não saiba, mas é importante que você saiba, que é a interação com os algoritmos, tá? Ai, meu Deus, lá vem a professora Carla falando os nomes esquisitos pra mim, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, olha só. A atuação dos influenciadores não é, no entanto, tá, influenciada somente a partir da cultura dessa valorização da autenticidade ou do empreendedorismo, tipo, ai, não é que eles são super autênticos e por isso tem um monte de seguidores, tá? É interessante porque o trabalho da Cotter, da Kelly Cotter, que eu citei agora há pouco, ela ressalta que eles se exibem para o público interagindo com regras prescritas pelos engenheiros das empresas que são as donas dessas redes sociais, que é, no caso, Instagram, Google, enfim, YouTube, por aí vai, tá? Essas regras são inscritas no design dos algoritmos, que são programas, de computador que processam dados e produzem determinados resultados. Só para você ter uma ideia, em 2018, o presidente do Facebook, que é o Mark Zuckerberg, anunciou que o algoritmo do site tinha sido alterado de forma que a linha do tempo passaria a privilegiar as interações significativas. Você vai falar, o que significa isso? Na prática, isso significa dar mais visibilidade às postagens que levariam a interações entre pessoas conectadas entre si na rede. Ou seja, amigos, parentes, né? E menos visibilidade a postagens de empresas, inclusive as jornalísticas. Com isso, o Zuckerberg estava implementando essas regras prescritas que eu acabei de falar, a partir dos seus objetivos financeiros e políticos, tá? Porque na época da alteração, que diminuía aí a circulação de notícias e de outros conteúdos de empresas, o Facebook ele vinha sendo cobrado para que ele se responsabilizasse mais pelas informações, especialmente as tais das fake news, né? Aquelas falsas que circulavam na rede e também sobre o seu impacto político, essa coisa toda. Com a alteração do algoritmo, que significa? Isso muda também o conteúdo a qual os usuários do Facebook têm acesso. Então, o que se desdobra em escolhas e, inclusive, em atitudes diferentes em suas vidas. Por exemplo, talvez você tenha me conhecido por meio de um algoritmo, né, que chegou aí até você. Muitos que seguem meu canal me conhecem pelas minhas aulas, nos concursos e tal. Mas talvez você tenha me conhecido, você nem sabe aonde eu trabalho. Você chegou aqui no meu canal simplesmente, tá? Bom, então assim, conforme os algoritmos raciocinam, né? Eles sintetizam e atuam por nós, eles produzem relações sociais e realidades sociais. Né? É tipo uma caixa preta dos algoritmos, porque os influenciadores eles aprendem a partir da sua experiência prática ou da observação de influenciadores de sucesso sobre qual é a melhor forma de interagir com os algoritmos e com o público e garantir assim o máximo de visibilidade possível. Sim, quanto mais visualização, melhor, claro, né? Quanto mais visualizações, maior. Jesus, o que a gravidez fez comigo? Eu perdi meu cérebro, gente, sério. Mas vamos lá, porque eu tenho lapsos assim.
Vamos lá. Nas palavras da Kelly Cotter, tá? Os algoritmos eles funcionam como aparatos disciplinadores que prescrevem formas desejáveis na participação das mídias sociais. Então, a ameaça de se tornarem invisíveis é um grande elemento que disciplina o comportamento deles na rede. Tá? Isso é feito, no entanto, meio que às escuras, tá? Não é assim declarado. Porque as empresas liberam seletivamente as informações sobre como os algoritmos funcionam, quais são as suas alterações, quais são os seus objetivos e quem será privilegiado. Né? E aí a gente pode comparar a interação dessas plataformas como se fosse um jogo, né? Porque os influenciadores não violam as regras, né? Aí eles vão lá, jogam de acordo com as regras, reconhecendo-as como o único meio para ter sucesso no jogo. E por conta disso, né, para se manterem visíveis ou relevantes, esses influenciadores precisam adaptar a forma como interagem com o público e interagem com as obscuras mudanças de algoritmos. Algoritmos, aí só, tô falando pra você, né? Os algoritmos promovidos pelas empresas. Então, atualmente, aqueles que estão, tipo, no topo da pirâmide das microcelebridades, aqueles que têm 1 milhão de seguidores, sabe essa galera? Né? Eles recorrem a empresas que oferecem ferramentas e serviços de insight de marketing para influenciadores. E olha, isso pode reforçar, inclusive, desigualdades dentro desse mercado. Porque os influenciadores com uma origem socioeconômica privilegiada acabam tendo mais acesso a ferramentas que conferem aí, obviamente, vantagens na disputa da atenção, não é mesmo? E aí você pode estar perguntando assim, né? Professora, mas existe ética no marketing dos influenciadores? Isso, inclusive, a sua redação pode pedir, né? Bom, então, agora que você já sabe como que funciona esse mundo de influenciadores digitais, vamos ver como esse tema pode ser trabalhado, então, na sua redação. E um deles é exatamente isso, né? Imagine que a sua banca exige um texto dissertativo, argumentativo, aquele modelo que a gente sempre fala aqui, né? Que verse sobre a falta... que fala sobre a falta de regulamentação que delimite essa atividade efetivamente. Como que você desenvolveria os seus argumentos? Naquele padrão, sendo crítico, original, surpreendente e ainda apresentando uma conclusão que surpreenda o corretor. Então vamos agora selecionar o repertório primeiro, tá? Então assim, pensa, como que se determina o valor de um influenciador digital? Como que um influenciador digital, como que você imagina que ele tem o seu valor? Vale tanto? Enfim, por que ele tem tantos seguidores? Então vamos lá. Até um tempo atrás, né, buscava-se mais o formador de opinião, né? Aqueles com respaldo institucional, como jornalistas de certa área, ou, por exemplo, uma modelo como a Gisele Bündchen, assim, tipo, igualzinha a minha, assim, a Gisele Bündchen. Né? A Gisele Bündchen, ou se fosse no campo aí de, por exemplo, né, ela no lifestyle, de moda, enfim, né? Em um ambiente da grande mídia mais hierarquizada, antiga, como eu acabei de falar, né? Nas mídias sociais, nós temos muitas pessoas falando de muitos assuntos e o público é super pulverizado aí nessas questões macro e até pontuais, como cuidados com a pele, por exemplo. Não sei aí as meninas que estão assistindo a aula, né? Tipo, quantas blogueiras vocês seguem que explica como fazer maquiagem, como cuidar da pele, enfim, né? Então, nesse cenário, os meninos ali, sei lá, motor, academia, não sei o que os meninos buscam aí, mas enfim. Nesse cenário, então, é que surgem os influenciadores. Para uma marca, eles têm que ser alguém que dialoga com o seu público, como eu já falei, e que tenha um volume expressivo de seguidores. Hoje, tá? Ele também tem que ter conteúdo relevante. Por exemplo, eu agora tô grávida. Dá uma olhadinha aqui, ó. Grávida, tá? E por conta disso eu passei a acompanhar perfis de influenciadoras digitais. E uma delas é uma menina chamada Renata Menz, né? Que ela mora na Austrália, enfim. E ela trabalha com beleza. Mas agora ela tá grávida, então ela fala da gravidez dela, tá? E aí eu acabei descobrindo ela. E ela fala das dores, o que ela comprou, o que aconteceu e tudo mais. Mas antes disso, por exemplo, né, então agora no meu contexto de grávida, eu acompanho grávidas. Sim, tá?
tá? Mas antes disso, era uma pessoa diferente, gente. Eu gostava de viajar, mas também tinha o coronavírus. Agora tem o coronavírus, também não ia me deixar. Mas eu acompanhava muitos canais de viagem, né? Porque eu sou a louca do bilhete aéreo, tá? Das reservas de hotéis, enfim, adoro, tá? E tem um canal super conhecido no Brasil chamado Viagem na Viagem. Se você programou, se você sozinho fez uma viagem, você organizou uma viagem, provavelmente você já pesquisou alguma coisa nesse canal, Viagem na Viagem. E aí, as marcas, empresas, hotéis, enfim, eles procuram o influenciador Ricardo Freire, do canal, né, Viagem na Viagem, porque a audiência dele forma uma opinião sobre viagens, compartilham experiências, falam de hotéis, então sempre tem um linkzinho lá do booking.com, por exemplo, né, para reserva de hotéis. Além disso, as marcas se equilibram entre ter a visibilidade e evitar crises. Tem que ver isso também, tá? Porque visibilidade é ótima em tempos de vender produtos. Mas quando todos conhecem a marca e há uma crise, por exemplo, a visibilidade é um problema. Como no caso da Vale, né? A Vale, conhecida lá por ter sido a empresa estatal, né, cuja barragem de rejeitos lá desabou em Brumadinho, em janeiro de 2019, lembra? A gente tem aula gravada sobre isso. Mas olha lá, o influenciador, ele não... uma empresa não vai querer a sua imagem vinculada à Vale. Assim como o influenciador também não pode gerar risco à imagem de uma empresa, né? Quer ver um exemplo bem recente que você pode dar aí na sua redação, que é o caso da Pugliese, né? As marcas que apoiavam a Gabriela Pugliese suspenderam os contratos após a influenciadora fazer uma festa na casa dela lá durante a pandemia de coronavírus. Ela fez uma reuniãozinha de amigos, essa reunião aconteceu na casa dela em São Paulo, mas causou uma grande repercussão nas redes sociais. Provavelmente você acompanhou. Mas se você não acompanhou, sabe o que aconteceu? Foi o seguinte... Eu não acompanho a Pugliese, mas eu acabei, né, olhando o que estava acontecendo. Porque ao longo da noite, ela publicou diversas fotos e vídeos de um encontro com uma meia dúzia de amigos. E ali eles pediram comida, beberam, dançaram, falaram palavrão, umas coisas assim, tá? Não se sabe quantas pessoas, na verdade, foram à festa. Lembrando que a Pugliese, tá, foi uma das primeiras celebridades brasileiras a serem diagnosticadas com a Covid-19 na metade de março de 2020, após uma festa de casamento da sua irmã na Bahia, tá? Então, aí depois da festa, né, que gerou aí todo esse alvoroço e rompimento de contratos, ela publicou um vídeo de desculpas, mas mesmo assim, a influenciadora perdeu mais de 150 mil seguidores no Instagram. Aí você vai falar assim, professora, eu não tenho nem 1.000, eu não tenho nem 500. Pois é, ela perdeu numa publicação, numa noite de loucura, de festa, ela perdeu 150 mil seguidores no Instagram. Sendo assim, tá? Diante dessa informação, e agora que você já tá bem habituado ao assunto, você pode começar o parágrafo do seu argumento, né, explicando que as relações no mundo digital são muito efêmeras e por isso é importante produzir um bom conteúdo com engajamento, comentários, diálogos, compartilhamento. E depois de contextualizado, você vai fazer um novo período, né, dentro daquele parágrafo, citando o caso da Pugliese. Olha que legal, você contextualiza, cita dados e depois você fala aí, né, tira sua conclusão dentro desse parágrafo. Lembrando que período é o começo da frase até o ponto final, tá? O seu segundo argumento, por exemplo, também poderia ser feito sobre a existência de diretrizes éticas para as propagandas por influenciadores e a forma como são feitas. Sim, é um tema super controverso, porque nós somos meio que carentes de regulamentação. Nós tivemos esse tsunami de fake news que redefiniu, inclusive, o movimento político em pelo menos 20 países. Inclusive, o próprio Brexit, lá o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, nós também temos vídeos. Ele também foi influenciado por fake news. Então, o influenciador digital, diferentemente, né, do formador de opinião, ele não necessariamente tem as credenciais, né, como ser um professor com doutorado, né, que fez aí algo determinado para falar sobre um assunto específico. Então, o influenciador não, ele capitaliza a emoção, né, não o racional, ele vira tipo um inspirador para as pessoas. E a questão ética hoje é um terreno muito mole, né, muito instável. Que por exemplo, uma marca séria tem que se preocupar em observar o que o influenciador faz.
né? Como eu disse, eu tô acompanhando influenciadores de maternidade, né? E eu fui buscar mais informações sobre uma influenciadora que estava gerando conteúdo sobre gravidez, e eu descobri que o filho dela já tinha 8 anos, tá? Mas da forma como ela publicava ali, parecia que ela estava vivendo a experiência da maternidade naquele momento, né? Então, só para você ver, assim, não tem muita regulamentação para ver se é efetivamente aquilo e tal. Os dados para exemplificar esse argumento que eu tô falando aqui, né, dessa questão da falta de regulamentação, que é algo que pode ser, né, levado aí como tema. Você pode usar um discurso de autoridade de alguma instituição relevante, que é outra coisa que eu sempre ensino você. Então, nesse caso, você pode dizer que, ao contrário da propaganda tradicional, que tem pelo menos o CONAR, aí, ó, você citar uma instituição referência, que é o Conselho Nacional, cara, deixa eu ver aqui, de Autorregulação Publicitária, né? Não tem nada de regulamentação no mundo digital, né? Olhando os influenciadores digitais. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Você pode chamar essa atenção dessa falta de regulamentação. Inclusive, chame a atenção para a falta de regulamentação e como isso é um problema no mercado digital, pois existem muitos jovens e adolescentes e adultos também, né, empurrando e vendendo coisas para que o público que pode estar, para um público que pode estar acessível de forma não exatamente legal, bacana, né? Por exemplo, tem crianças assistindo o YouTube sem um grande controle, né? Eu também, isso é uma outra coisa. Eu também vi na internet, né, quando estava preparando essa aula, algumas propostas de redação desses sites de redação, né, que questionava sobre como que os influenciadores digitais podem impactar na formação dos jovens. Eu achei muito interessante a temática, tá? E aqui, se você for fazer uma redação sobre isso, você pode apontar que com a disseminação da internet em todo mundo, né, e com acesso facilitado via smartphone, é cada vez mais comum os jovens ficarem horas e horas, né, mergulhados nesse mundo digital. E por conta disso, muitos adolescentes e até crianças usam o mundo online para compartilhar aí com outras pessoas as suas opiniões, os seus talentos. Eu acho muito interessante quando criança tá na internet, assim, né? É bonitinho, né? Não sei, né? Mas enfim, e também os sonhos, né? Então, assim, essa realidade levou ao surgimento dessa nova profissão, que são os influenciadores digitais, que a gente está falando nessa aula de hoje. Esses influenciadores, que também são conhecidos como youtubers, né? Eles atuam em boa parte do tempo na plataforma de vídeos do Google. Então, esses influenciadores são seguidos por milhares de usuários e, como o próprio nome diz, né, eles, por meio de vídeos, influenciam crianças, influenciam adolescentes. E para deixar bem sólida a sua argumentação, você pode usar dados e números como esses que eu vou te falar agora. Tá? Então, olha lá. De acordo com um estudo feito pela Digital 2019 Brasil, né, conduzido pela Data Reportal, né, em conjunto com o Hotsuite e We Are Social, 95% dos usuários ativos nas redes sociais que foram pesquisados disseram que utilizam o YouTube. Sim, o YouTube é a rede social mais usada no Brasil. O Facebook, apesar de ser a segunda plataforma mais acessada, detém o maior número de páginas visualizadas por visitantes, que é de 11,1 páginas. Então, no entanto, o YouTube detém o maior tempo de atenção dos visitantes. São impressionantes 22 minutos e 28 segundos. É isso mesmo? Tá? A cada visita dos internautas, que eles gastam um pouco mais de 12 minutos no Facebook. Tá? Então, a galera fica mais tempo no YouTube. Só você dá uma olhadinha aí quanto tempo você já tá me assistindo. Bom, para quem ainda questiona a democratização da internet no Brasil e a importância dos dispositivos móveis no dia a dia do brasileiro, eu quero que você observe agora, deixa eu até pegar aqui, tá, minha caderneta, tá? Os números que eu vou te dizer agora. Existem 215 milhões de dispositivos móveis conectados à internet. 63% dos dispositivos conectados, né, usam a internet pré-paga.
O número de internet pós-paga cresceu 7% em relação ao ano de 2018, tá? 92% das pessoas conectadas à internet assistem vídeos em seus dispositivos móveis, sendo que 65% dos internautas jogam online em seus dispositivos móveis. Eu nunca joguei e eu não acho graça nenhuma ficar aqueles joguinhos, mas eu sei que tem muita gente que gosta. Você gosta? Bom, vamos lá. Olha só, em média, os brasileiros usam 34 aplicativos mensalmente. Gostou? Além do alto engajamento no meio digital, as informações sobre o gasto com as compras de produtos online dos brasileiros também é significativo, tá? Os números para quem trabalha e vende através do meio digital são bem motivadores. A categoria de produtos campeã, tá, de vendas no Brasil foi a de moda e beleza. Acho que eu vou mudar, tá, gente? Vou parar de dar aula de redação, vou trabalhar com moda e beleza. Sabe por quê? Foram gastos mais de 5 bilhões de dólares no Brasil em maquiagem e produtos de beleza. A segunda categoria que mais vendeu foi de eletrônicos, tá? E mídia física, que foram mais de 3,8 bilhões de dólares. O YouTube está no smartphone, no notebook e até mesmo na TV dos jovens, trazendo conteúdos diversos que atingem os mais diferentes perfis de crianças e adolescentes e jovens, né? E a questão é que esses influenciadores digitais apresentam um impacto significativo na vida dos filhos, né? Pois eles são tidos como ídolos. Você tem algum ídolo youtuber, né? Não sei. Mas olha lá. Agora, engana-se quem pensa que no mundo da internet e dos influenciadores digitais não há bons conteúdos. Cuidado, tá? A realidade é bem diferente, pois muitas pessoas utilizam esse espaço para repassar conteúdos relevantes e que contribuem positivamente para a formação de jovens. Veja só aqui o nosso canal, né? Ele é cheio de conteúdos importantes, de redação, né? Atualidades relevantes e assim, o conjunto dessas informações vão levar você a escrever uma redação cheia de argumentos lá pro seu concurso, pro seu vestibular, tá? Então, inclusive, por isso, não se esqueça de curtir essa aula, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, escrever aqui embaixo o que você achou sobre o nosso tema de hoje. Youtuber, né? Você viu meu momento youtuber? Ai. Bom, mas enfim, tá? É o seguinte. Qual que é o tema de hoje? Lembra? O nosso tema é o impacto dos influenciadores digitais no comportamento de consumo. Então, depois que você assistiu toda essa aula aqui, o que é que você vai fazer? Sim, você vai escrever uma redação e ver como que você sairia se caso lá no dia da sua prova fosse esse o tema. Não se esqueça, de novo, comenta aqui, porque é muito legal ter essa interação com você. Um grande beijo e até a próxima aula!